Olá, meninos e meninas! Hoje nós vamos falar dos pontos em projeções mongianas. Fiz aqui um grande resumo, apanhado geral para vocês. A gente sabe agora que a gente tem 4 diedros. O primeiro diedro, o segundo diedro, o terceiro diedro e o quarto diedro, que são as separações no espaço que os dois planos de projeção, vertical e horizontal, entregam para a gente. No primeiro diedro, a gente tem que todas as projeções horizontais são positivas e as projeções verticais também são positivas. Então, tanto o afastamento dos pontos quanto a cota dos pontos são positivas. No segundo diedro, a gente já tem uma história um pouquinho diferente. As projeções verticais são positivas e os afastamentos, as projeções horizontais, elas estão numa parte com sinal negativo do semiplano de projeção horizontal. Logo, todos os afastamentos que estiverem no segundo diedro são negativos. No terceiro diedro, a gente tem que, para o lado de cá, as projeções verticais são negativas e as projeções horizontais também são negativas. Tanto as projeções verticais, ou seja, as cotas, quanto as projeções horizontais, os afastamentos, vão ter sinais negativos. O quarto e último diedro fica parecido com o segundo diedro. As projeções horizontais dessa vez vão ser as positivas e as projeções verticais negativas. Logo, a gente vai ter um afastamento positivo e uma cota negativa. Significa o quê? Uma vez que a gente girar o plano de projeção, se a gente estiver no primeiro diedro, as projeções verticais todas vão estar na parte de cima e as projeções horizontais na parte de baixo. Ou seja, todas as projeções com apóstrofo ou linhazinha vão estar na parte de cima e as sem nada vão estar na parte de baixo. Quando a gente estiver falando do segundo diedro, todas as projeções horizontais vão estar na parte de cima e as projeções verticais vão estar na parte de cima também, coincidindo de ocupar o mesmo lugar de representação no papel, mas no espaço estão ocupando lugares diferentes. Se a gente estiver falando do terceiro diedro, todas as minhas representações das projeções horizontais vão estar para cima e as projeções verticais vão estar para baixo. No quarto diedro, as projeções horizontais vão estar para baixo e as projeções verticais também vão estar para baixo. Como a gente quer sempre priorizar a facilidade de visualizar os objetos no espaço, a gente vai tentar trabalhar sempre no primeiro diedro ou no terceiro diedro. No Brasil, o mais comum é usar o primeiro diedro. Então, tudo que estiver acima da linha de terra, normalmente vão ser projeções verticais. Tudo que estiver abaixo da linha de terra, normalmente vão ser projeções horizontais. Temos um resumão aqui. Quando a gente tem pontos em cima da linha de terra, ele não tem nem afastamento e nem cota. Então, ele não tem um valor positivo nem negativo e ele tem um valor zero. Se a gente diz que um ponto está sobre um plano de projeção horizontal ou vertical, significa dizer que ele tem afastamento ou cota zero. Se ele está sobre o plano horizontal, ele não tem cota, porque ele não tem altura. Quer dizer que ele está coincidindo com esse plano daqui de baixo. Se a gente fala que ele não tem afastamento, quer dizer que ele está coincidindo com o plano vertical, porque ele não caminha sobre o plano horizontal e não se afasta do plano vertical. Então, dizer que um ponto está sobre um dos planos de representação, dos planos de projeção, significa dizer que ou a cota ou o afastamento vai ser zero. É só parar um pouquinho para pensar onde é que vai estar esses objetos no espaço, beleza? Esse aqui é a representação visual disso que a gente tem falado agora. A gente vai ter sempre duas projeções, uma horizontal e uma vertical. Elas vão ser sempre designadas com a mesma letra. Se eu estiver falando de um ponto A entre parênteses, a representação horizontal e a vertical também vão utilizar a mesma letra, que vai ser a letra A, só que sem parênteses. A representação vertical vai levar o apóstrofo ou aquele tracinho, né, que vai mostrar onde é que está a cota daquele ponto. O afastamento, que vai mostrar onde é que está essa representação horizontal, não vai ter nada para designar aquela representação numérica.
significa dizer, mais uma vez, que o nosso desenho está aqui para representar. O afastamento é o tanto que ele caminha em relação ao plano vertical e a cota é a altura do ponto. As nossas três coordenadas agora vão ser representadas dessa maneira. Um ponto P qualquer no espaço entre parênteses, que é o ponto no espaço, né? Seguido da abscissa, ou seja, o tanto que caminhou na linha de terra. A medida de y, que vai ser o afastamento, é o tanto que se afastou do plano de projeção vertical, ou o tanto que caminhou sobre o plano de projeção horizontal. E a cota, que é a altura do ponto, ou seja, o tanto que se afastou do plano horizontal ou o tanto que caminhou sobre o plano vertical. Vamos tentar entender como é que vão ficar os desenhos. A partir de agora, a gente vai começar a representar no papel. Então a gente tem aqui, ó, um ponto A no espaço, que é o A entre parênteses, no primeiro diedro. A representação da projeção horizontal de A não leva nada. Então a gente tem aqui embaixo o ponto A sem nada. Aqui para cima, a gente tem o ponto A com um apóstrofo, mostrando que é a projeção vertical. Se a gente tem a projeção vertical para cima da linha de terra, ela é positiva. Se a gente tem a projeção horizontal para baixo da linha de terra, ela também é positiva. Se as duas projeções são positivas, isso significa dizer que a gente está no primeiro diedro. Se a gente estiver no segundo diedro, já é um pouquinho diferente. Significa dizer que o meu afastamento, ou seja, a minha projeção horizontal, ela está para trás do plano vertical. Então ela é negativa. No plano de projeção no desenho, ela tem que ficar acima da linha de terra, mostrando que a projeção horizontal daquele ponto é negativa. Por outro lado, a projeção vertical, que vai ser o B', ela é positiva. Então ela também está acima da linha de terra. Então os dois pontos eles estão alinhados por uma linha de chamada perpendicular que faz 90 graus entre a linha de terra, passando pelos dois pontos, e eles vão estar os dois acima da linha de terra. No terceiro diedro, a gente tem também uma simplificação. A gente tem os afastamentos negativos e as cotas negativas. Significa dizer que no terceiro diedro, a projeção vertical de um ponto vai estar abaixo da linha de terra e a projeção horizontal de um ponto vai estar acima da linha de terra em épura, mostrando para a gente que o C sem linha está aqui em cima e o C com linha está aqui embaixo, que é o contrário daquele primeiro diedro. No quarto e último diedro é o contrário do segundo diedro. Então a gente tem que as cotas, que normalmente positivas ficam para cima da linha de terra, agora vão ser negativas e têm que ser representadas abaixo da linha de terra, enquanto os afastamentos são positivos, então eles também estão abaixo da linha de terra. Os dois pontos são pegos por uma única linha de chamada perpendicular à linha de terra, passando pelos dois pontos. E se a gente tiver uma representação em cima de um semiplano? No caso que eu coloquei aqui do lado, o semiplano horizontal anterior, que é aquele que está na frente, significa que esse ponto ele não tem cota, porque ele está sobre o plano horizontal, ele não tem altura. Logo, a representação da projeção vertical desse ponto vai ser em cima da linha de terra, enquanto o afastamento dele vai ser positivo, já que ele está no semiplano horizontal anterior, que é o que vem aqui para frente, tudo positivo, fica desse jeitinho representado aqui em épura. Quando a gente estiver falando do plano horizontal posterior, que é aquele que está atrás do plano de representação vertical, a gente vai ter um pouquinho diferente. A nossa projeção vertical ainda continua no plano horizontal, porque ele não tem cota, né? Ele está sobre o plano. Então a nossa representação F' desse ponto F tem que estar sobre a linha de terra. A nossa representação do afastamento, que é a distância em relação ao plano horizontal, o tanto que ele anda no plano de projeção horizontal, ela é negativa. Então o desenho dela em épura vai estar para cima da linha de terra. Quando a gente está falando de pontos no plano de representação vertical, significa que eles não têm afastamento.
Então eles ficam sobre o plano de projeção vertical e não caminham nem para um lado nem para o outro, apenas para cima e para baixo. Logo, todos os pontos vão ter as suas projeções horizontais em cima da linha de terra, enquanto que a projeção vertical pode variar, positiva ou negativa. Nesse caso aqui, ela é positiva, que está no semiplano vertical superior. Então a nossa cota vai ser representada acima da linha de terra com um G com o tracinho. E ela coincide com o ponto G no espaço. Nesse outro caso, a gente está falando de um ponto que está em cima do semiplano vertical inferior. Então a nossa cota vai ser negativa. O afastamento continua nulo porque ele está em cima do plano vertical. Então ele não anda para um lado nem para o outro, mas ele tem a cota dele, né? A distância em relação ao plano horizontal. Logo, a gente tem a projeção horizontal em cima da linha de terra e a projeção vertical, desse caso, negativa. A gente está falando do plano, semiplano vertical inferior. O ponto no espaço significa dizer que ele está sobre esse plano. Então ele coincide com o lugar no espaço onde está a representação vertical do ponto. Por isso que a gente tem esses 3 tracinhos. Lembram na aula de notações? Significa equivalência. Quer dizer que o plano no espaço ele está no mesmo lugar que a projeção vertical desse ponto. E agora tá um ponto maravilhoso que não dá trabalho para ninguém, não incomodou ninguém, sabe? Não pediu dinheiro, não pediu nada. São os pontos sobre a linha de terra. O que significa? É um ponto exatamente no eixo. Não necessariamente aqui, ele pode estar em qualquer lugar dessa linha de terra. Mas ele não tem nem afastamento e nem cota. Ele está aqui. Ou seja, o ponto no espaço, que é a bolinha amarela, está no mesmo lugar que o carimbo dela na projeção vertical e no mesmo lugar que o carimbo dela na projeção horizontal. Sendo assim, tanto o ponto quanto as suas duas projeções, a horizontal e a vertical, estão no mesmo lugar no espaço e por isso são representadas com esses 3 tracinhos. Ponto I, que é coincidente com a projeção horizontal do ponto I, que é coincidente com a projeção horizontal do ponto I com o apóstrofo. E a partir de agora a gente vai fazer exercícios. Nós vamos tentar representar pontos no espaço, quanto que eles estão afastando do plano vertical e quanto que eles estão afastando do horizontal nas suas alturas. Tentar representar pontos que estão sobre os planos de projeção, sobre a linha de terra. Os exercícios estão todos lá no Classroom e eu espero vocês na próxima aula. Um abraço para todo mundo e até a próxima!